DeepSeek, a startup que colocou em xeque as grandes empresas de tecnologia. Taxa de juros atinge maior valor desde setembro de 2023. Os melhores investimentos com a Selic a 13,25%. Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. O começo da semana foi de muito alvoroço no mundo da tecnologia. O DeepSeek, modelo de inteligência artificial chinês, sacudiu o mercado de tecnologia nos Estados Unidos. Isso porque o chatbot de IA foi capaz de fornecer respostas tão boas quanto o ChatGPT, usando chips de menor capacidade que os de última geração desenvolvidos pela NVIDIA. A grande questão gira em torno dos investimentos em IA. Enquanto empresas norte-americanas gastam bilhões de dólares, a China consegue produzir modelos tão poderosos quanto, mas com muito menos dinheiro. Isso, claro, colocou em xeque as grandes empresas de tecnologia e causou um estrago nas ações do setor. A perda de capitalização de mercado chegou a $1 trilhão. Mas para Pedro Carvalho, da Empíricos Gestão, isso é positivo para o desenvolvimento ainda mais rápido de novas tecnologias, já que inicia uma nova fase para a corrida de IA entre China e Estados Unidos. E eu acho que agora a gente evidencia a verdadeira corrida que eu acho que sempre existiu em inteligência artificial. É a corrida entre os Estados Unidos e entre a China. Se eu posso fazer uma comparação, a gente pode voltar lá para a década de 50, o que é chamado de momento Sputnik. Quando a União Soviética ela lança o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial lançado, né, pela humanidade, em 1957, os Estados Unidos não esperavam aquilo. Então aquilo pegou completamente os americanos de surpresa e eles viram que eles precisavam fazer alguma coisa, porque senão eles ficariam para trás na corrida espacial que tinha começado há uns 2 anos antes. 12 anos depois, em 69, os Estados Unidos conseguem mandar o primeiro humano, né, para a Lua. É um feito que por muito tempo acabou não conseguindo, não foi materializado por ninguém mais. Então, assim, quando você olha esse momento Sputnik, ele exacerbou, na verdade, intensificou os investimentos na corrida espacial. A NASA, inclusive, foi criada naquele contexto. Então, pegando esse exemplo histórico, a gente pode olhar esse momento agora do DeepSeek como se fosse um Sputnik 2.0. Na minha leitura, é um Sputnik 2.0. Por quê? Porque ele mostra para os Estados Unidos o seguinte, olha, aquela vantagem que a gente achava que a gente tinha em relação à China, aquelas restrições todas que haviam sido feitas, né, pelo governo Biden, elas não foram eficientes. O Banco Central cumpriu com o prometido. Elevou a taxa básica de juros para 13,25%, o maior valor desde setembro de 2023. A decisão foi crucial para estabelecer as expectativas para a economia brasileira, já que agora o BC está sob o comando de Gabriel Galípolo. Ele será capaz de trazer de volta a confiança. Carlos Lopes, economista do Banco BV, revela que as políticas fiscal e monetária precisarão reconquistar a confiança do mercado. E o que a gente viu foi um comunicado que foi muito dentro do esperado já pelo mercado, né? O Banco Central recentemente anunciou um choque de juros, né, de 300 pontos de juros, e vem agindo de acordo com essa sinalização já bem forte, né? Então, ele já havia sinalizado esse ajuste de juros, havia sinalizado que esse ajuste de juros vai continuar, né, com mais uma alta de 100, e no comunicado de hoje ele não só, então, confirmou essa alta de 100 pontos que já estava sendo precificada, já estava sendo esperada, como também confirmou mais uma alta de 100 pontos. E para frente, ele deixa completamente em aberto, né? Não menciona o tamanho do ciclo, não menciona ritmo, ele deixa ali totalmente em aberto diante de todas as incertezas. Acho que depois de uma surpresa ou de uma sinalização tão forte quanto a que a gente teve, né, de 300 pontos de juros, nesse momento faz pouca diferença o Banco Central se comprometer com um ajuste a mais ou a menos ali na margem, diante de tanta informação que a gente deve ter ainda nos próximos meses, né? Então acho que o trabalho já foi feito, né, de sinalizar um aumento de juros, confirmando nessa reunião, uma reunião que vem comunicado ali sem surpresas, mas ainda mostrando um cenário que preocupa para a inflação, né? Tanto as expectativas acima da meta, desancoradas, as próprias projeções do modelo do Banco Central ainda elevadas, né? A gente tem lá, o Banco Central divulga no comunicado a projeção para o terceiro trimestre de 2026. E a gente vê lá uma inflação de 4%.
ou seja, ainda uma inflação acima, né, do centro da meta, mesmo lá no final do horizonte de trabalho dele, de projeções, lá no terceiro trimestre de 26, né? Então, ainda tem um trabalho para ser feito, acho que só não faz sentido o Banco Central se comprometer em qual será esse trabalho a ser feito nesse momento. A sinalização já foi dada, ele está cumprindo aí com o cronograma. Na próxima reunião, provavelmente é que a gente terá, então, mais sinalizações sobre os passos futuros. E por falar em confiança, foi o que o presidente Lula demonstrou na última quinta-feira em relação à nova gestão do Banco Central. As ações dispararam, fazendo o Ibovespa subir 3 mil pontos em um único dia. Rafael Passos, da Ajax Asset, cita alguns players de commodities e frigoríficos como boas opções para quem quer investir em ações. Então, assim, nesse meio, a gente ainda pode ver, né, o setor de utilities, que querendo ou não a gente consegue ter uma previsibilidade um pouco maior de resultados, né? Você pode ir um pouquinho olhando para dólar, né? O dólar provavelmente vai continuar apreciado, muito por conta dos desafios fiscais que a gente tem, né? Então, você tem alguns players de commodity que devem continuar a se beneficiar com esse dólar mais forte, né? Então você tem uma própria Petro, você tem ainda uma própria Vale, que posição técnica também de Vale segue bastante atrativa, né? Frigoríficos, por exemplo, frigoríficos você teve lá fora, principalmente Estados Unidos, mostrando uma reação mais forte aqui em termos de demanda, então frigoríficos deve continuar também reportando números mais satisfatórios, principalmente quem tem exposição nos Estados Unidos, né? E para Brasil, para doméstico, foi o que eu comentei, né? A gente tem uma euforia inicial, mas acho que é bom tomar cuidado. Como empresas que têm endividamento alto, enfim, eu acho que a gente pode continuar tendo algumas surpresas negativas, dado essa Selic bastante elevada, que vai continuar nesse ciclo terminal aí mais elevado. Mas, olhando o doméstico, você tem empresas também bastante resilientes em termos de venda. Então, por exemplo, quando eu olho shoppings, quando eu olho shoppings de alta renda principalmente, você tem tido alguns triggers mais positivos, né? Seja em termos de venda, seja em termos de ocupação, né? Inadimplência relativamente baixa, e que provavelmente a gente continua vendo essa trajetória mais positiva para esses setores, né? Esses segmentos que são aqui mais resilientes, né? E o que vem surpreendendo positivamente são as próprias construtoras, né? Acho que vocês cobriram aqui recentemente as prévias que a gente teve, né, das construtoras. Elas vêm reportando números bastante satisfatórios, crescimento de lucro, crescimento, a hora que a gente vê ROE, né, principalmente a remuneração de capital delas também tem sido níveis bastante fortes, elas vêm conseguindo gerar caixa, né? E principalmente as de baixa renda que vêm se beneficiando de alguns programas do governo, né? Então você vê a Tenda mostrando alguma recuperação mais forte, Direcional também mostrando uma recuperação forte ainda, MRV, né, que tudo bem, tem um pezinho lá fora, né, que queimou um pouco de caixa nesses últimos anos, mas vem mostrando alguma direção um pouco mais positiva. Aqui para São Paulo, quem tem mais exposição é o São Paulo, que consegue surfar esse programa Pode Entrar também, né, do estado de São Paulo, vem mostrando também resultados bastante positivos, né? Então, assim, eu acho que a gente provavelmente tem uma bolsa um pouquinho mais desafiadora ao longo do ano, tá? Acho que a gente pode ter algumas revisões de lucro para baixo, e isso obviamente implica na bolsa, mas mesmo com essa Selic alta, a gente consegue achar alguns cases bastante interessantes para seguir performar acima de CDI nesse ano. Por outro lado, taxa de juros alta significa bons rendimentos para o investidor de renda fixa. Mas Lucas Constantino, estrategista-chefe da GCB Investimentos, reforçou que é preciso cautela na hora de investir. Precisa fazer uma avaliação, nossa equipe recomenda quando você não consegue. Assim, a não ser que você encontre taxas muito altas, muito boas mesmo, e aí compensa, né? Você travar por um prazo maior, se você tiver perspectivas melhores do cenário daqui para frente. Por exemplo, hoje, o cenário que está desenhado hoje no Brasil, a gente está muito estressado em termos de juros.
Então, você consegue travar praticamente todas as taxas que você pegar, você vai estar fazendo boas compras hoje se você estiver considerando uma janela um pouco maior, né? Como eu falei, pode ser que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? No Brasil é complicado você prever 6 meses para frente, quem dirá 2, 3, 5 anos. Então, é muito importante que você tenha ciência disso para poder fazer essa melhor alocação, tentando imaginar que, se for para travar por prazos mais longos, que seja para pegar rentabilidades muito altas, para você pelo menos ter uma garantia de um retorno bem relevante daqui para frente. Mas praticamente ali, se acessar o site do Tesouro Direto hoje, né, que seria a referência de juros, obviamente que os outros títulos, como eu mencionei, de títulos bancários e crédito privado, vai estar a rentabilidade acima disso. Mas a taxa de referência que a gente tem hoje para pré-fixado é algo em torno de 15%, como que eu venho mencionando aqui. Para o título de inflação, está algo em torno de IPCA mais 7,6%. Esse patamar, o patamar é muito alto, considerando historicamente, assim, nos últimos anos. Por isso que eu acho que tem oportunidade em todas as frentes, vale a pena você compor a carteira, tomando esses cuidados, mas o cenário hoje está bem estressado e dificilmente você vai fazer uma compra ruim investindo em renda fixa hoje. Este foi o Giro da Semana. Voltamos na semana que vem.